Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este encontro em torno da palavra do Senhor. Nesta primeira quarta-feira deste novo ano de 2021, que privilégio para mim e para você estarmos vivos, participando da palavra do Senhor, o estudo bíblico que sempre tem nos abençoado. Você que tem acompanhado, nós temos estudado a oração do Pai Nosso, o modelo de oração. E vamos terminar esta ministração na próxima quarta-feira. E aí encerramos a oração do Pai Nosso e vamos entrar num novo estudo. Espero que você esteja orando pela minha vida, pela sua família. Eu espero que você esteja bem, os seus familiares. Esta semana tenha sido uma bênção na sua vida e continue sendo, e por isso nós vamos agradecer a Deus. Bom estarmos juntos mais uma vez. Baixe a sua cabeça, coloque-se diante do Senhor em oração agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, na minha vida, na vida do teu filho, da tua filha, assim como ele é santificado lá nos céus. Receba o nosso culto, a nossa adoração. Ó Deus, ouve a nossa prece, abençoa o teu filho, a tua filha que está participando desse momento em torno da tua palavra, que a tua bênção, a tua boa mão esteja sobre cada um de nós, abençoando as nossas famílias, abençoando os nossos filhos, esposos e esposas. Ó Deus, que a tua graça se revele nesse novo ano de uma maneira especial e possamos nos alegrar na tua presença e glorificar mais e mais o teu nome. Abençoa a tua palavra que vai ser ministrada agora, que o teu Espírito Santo, o ensinador, esteja falando a cada um de nós mais uma vez. Eu oro, agradeço no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Jesus nos deixou um modelo de oração. Não para ser decorada esta oração, mas ele deixou princípios para que eu e você possamos fazer a oração que agrade a Deus, que Ele aceite, que Ele ouça a nossa oração e veja a nossa necessidade. Mateus, ele relatou o ensino de Jesus lá no capítulo 6 do seu Evangelho, começando no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas assim, como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos aprendido que podemos dividir esta oração em duas partes. A primeira delas, a mais importante, glórias ao nosso Deus. Primeiramente, Deus, venha o teu nome, seja santificado, venha o teu reino, a tua vontade, e depois olhamos para nós. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas e livra-nos do mal. Hoje eu quero ver com você esse verso número 12 que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Há uma poesia de um autor brasileiro, Mário Lago, Atire a Primeira Pedra. Ele diz assim: perdão foi feito para a gente pedir. E é verdade. Qual que é mais fácil? O que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Não é fácil perdoar. É ou não é? E eu queria pensar com você nesse início de ministração sobre a questão do perdão, de perdoar. Eu perdoo, mas não esqueço. Muitas pessoas falam assim. E é algo que inaceitável, porque esta palavra perdão não pode ser utilizada desta maneira. Jesus, o nosso mestre por excelência,
certa vez ele nos ensinou, deixou para nós essa verdade, que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15 a 22. 70 vezes 7, mais ou menos dá quase 500 vezes. E é preciso ser muito especial. Eu diria até, é preciso ser genial para conseguir tal proeza. Perdoar 70 vezes 7. Mas é perdoando que se é perdoado, diz o texto bíblico. E ele é tão importante que só Deus pode nos perdoar. E só Deus tem a capacidade de nos perdoar. Muito embora quando ofendemos alguém, esse alguém pode nos perdoar. Mas o perdão maior, ele é colocado no nosso coração. E esse perdão maior vem de Deus. Ali na cruz, Jesus pagou o nosso pecado. E Deus então veio e perdoou o nosso pecado. Por isso, como é importante nesse início de ano, eu pensar na questão do perdão, que ele é indispensável à nossa própria saúde, à saúde do nosso corpo, à saúde da nossa alma, porque se a gente carrega mágoa no coração, sem perdoar aquele que nos ofenderam, um peso que nós carregamos, eu espero que você não esteja carregando esse peso nesse novo ano. Tenha perdoado e deixado tudo para trás. Quando nós confessamos a Deus que somos pecadores, nós estamos dizendo: Deus, venha e perdoe o nosso pecado. Estamos relembrando a nós mesmos que temos pecado contra o Senhor. E o texto bíblico diz: perdoa-nos as nossas dívidas. E é interessante essa versão que fala em dívida. Martinho Lutero, quando ele escreveu algum ensinamento, um livro para crianças sobre a fé cristã, ele inicia reconhecendo a nossa situação ou a situação do homem diante de Deus. E Martinho Lutero, ele diz que nós não podemos entender o perdão de Deus, porque na verdade nós não merecemos o perdão de Deus. Ele diz que nós não somos merecedores de pedir a Deus qualquer coisa que seja, muito menos perdão. Mas Deus vem e nos alcança com a sua graça. É a pura graça de Deus em nos perdoar. É a pura graça de Deus em nos salvar e nos dar nova vida, é ou não é? E o texto diz: perdoa-nos as nossas dívidas. No Velho Testamento, a questão da dívida era uma obrigação tão grave no mundo antigo, você dever alguma coisa. A dívida no mundo antigo era, você podia até perder a liberdade por causa de uma dívida para com alguém. E esse termo é empregado no judaísmo para colocar e mostrar a situação do homem diante de Deus, que nós somos devedores insolventes. Não conseguimos pagar a nossa dívida perante Deus. E Ele vem e perdoa as nossas dívidas pela sua pura graça. E quando nós olhamos o texto em outras versões, fala: perdoa-nos as nossas faltas. E parece que representa melhor, hoje no nosso entendimento, a nossa situação miserável diante de Deus. Que nós temos faltado para com o nosso Deus. E Ele precisa perdoar as nossas faltas. E Jesus, Ele coloca aqui de uma maneira muito forte o nosso perdão às outras pessoas e o perdão de Deus para conosco. Esse perdoar o outro, na verdade, não obriga Deus a nos perdoar. Não sei se você entendeu. Quando nós perdoamos o outro, isso não obriga Deus a nos perdoar, porque o perdão de Deus é pura graça. Mas o nosso relacionamento com Deus, recebendo dele o perdão, nos leva a perdoar o nosso próximo. Esse perdão é compreendido aqui de uma forma muito ativa. Não só perdoar, mas esquecer.
fazer mesmo de conta que não houve nada, deixar para trás, como Deus faz com os nossos pecados, joga no fundo do mar. E quando Deus perdoa o meu pecado, Ele cancela a minha dívida, Ele cancela a penalidade, Ele anula a acusação contra nós. Então Ele diz, já que eu perdoo você, perdoe o teu próximo, como nós temos perdoado aos nossos devedores. E Jesus, nos versículos que vem à frente, o 14 e o 15, ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Falar em perdão é muito fácil, mas viver isso só pela graça de Deus, porque o perdão ou a falta dele faz toda a diferença na vida do cristão. Na verdade, faz toda a diferença na vida de alguém. Essa reconciliação horizontal de perdoar o nosso próximo determina o nosso relacionamento vertical. Recebemos de Deus o perdão. E a palavra de Deus é muito clara que ele diz, se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, Deus não vai nos perdoar. Se há um relacionamento vertical com Deus, recebendo dele o perdão pela sua graça, esse relacionamento nos leva a perdoar o nosso próximo. Antes, Deus perdoa o arrependido. Não é porque eu perdoo o meu próximo que Deus é obrigado a me perdoar. Eu já disse isso. Mas Deus, a palavra dele diz que ele perdoa aquele que se arrepende. E uma das evidências maiores do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. O verdadeiro sinal de um arrependimento profundo e verdadeiro é um espírito perdoador. Quando os nossos olhos são abertos para olharmos as nossas ofensas contra Deus, o pecado, tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer que entristece o coração de Deus, e vemos a enormidade de tudo isso, aí nós enxergamos que aquilo que as pessoas fazem para a gente são coisas tão pequenas que merecem ser perdoadas verdadeiramente. E a disparidade entre a nossa dívida para com Deus e a disparidade da dívida do nosso próximo para conosco é tão grande. O nosso pecado é tão grande e Deus nos perdoa. Logo, aquilo que as pessoas nos fazem, as ofensas e tantas outras coisas, são minúsculas perto daquilo que Deus faz nos perdoando. E há uma parábola aqui na Bíblia, Mateus relata isso no capítulo 18, quando fala de um certo rei, que ele foi fazer as contas com os seus servos. E foi apresentado a ele um servo que devia para ele 10.000 talentos. E aquele servo não tinha como pagar. E o seu senhor, então, perdoou. Aquele servo disse para o seu senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, diz o texto, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Agora, diz o texto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, muito menos do que ele devia ao seu senhor, 10.000 talentos. Mas ele não perdoou a dívida do seu conservo. Lançou mão dele e dizendo, paga-me o que deves. E o seu conservo rogou a ele, perdoa-me, seja generoso para comigo. Mas aquele servo não quis, e diz o texto que ele foi colocar o seu conservo na cadeia, na prisão. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo aquilo que eles tinham visto. Então diz o texto que o seu senhor, chamando a sua presença aquele servo, disse aquele servo, malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste.
Tu não devias igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O nosso Pai é o Senhor aqui nesta parábola. E Ele nos perdoa uma grande dívida. Nós somos o servo. Os nossos conservos são os nossos semelhantes, são aquele que é próximo de nós. E o texto nos ensina que se ele faz algo contra nós, nós devemos perdoar, assim como Deus nos tem perdoado. E o texto é tão claro: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti? Deus tem tido compaixão para comigo e para com você, nos perdoando os pecados. E eu e você precisamos ter compaixão do nosso próximo, perdoando o seu erro, colocando uma pedra, como diz o ditado, em cima de tudo isso e tendo agora um novo relacionamento pelo poder do Senhor. O perdão que se pede a Deus não é um acontecimento isolado, ele traz essa implicação, o relacionamento nosso com os nossos devedores. E esta ligação entre o perdão de Deus e o perdão aos homens determina toda a compreensão desta oração. Como é importante entendermos esta oração, que devemos perdoar, porque fomos perdoados. É impossível receber o perdão de Deus e continuar agindo em relação aos outros como se nada tivesse acontecido. Quando recebemos o perdão de Deus, esse poder de Deus, amor derramado em nós, nos move a perdoar o nosso próximo. Isso é comunhão, isto é perdão. Esta é a realidade da sua vida? Tem sido ponto forte na sua vida ou tem sido um ponto fraco perdoar? Pastor, eu perdoo, mas não esqueço. Não é fácil perdoar. Somente quando a graça de Deus é derramada sobre nós e esse poder de Deus enche o nosso espírito, nós podemos então fazer como Deus tem feito conosco, perdoar aqueles que nos devem, o nosso devedor. Por isso Davi, sempre Davi, que foi grandemente perdoado por Deus, nós temos estudado o Salmo 51 sobre o perdão de Deus a Davi. Ele diz: bendize, lá no Salmo 103 agora, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. E aí ele diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus. Ele é justo, Ele é misericordioso. E nós podemos fazer esta oração: Deus, dá-me coragem, dá-me entendimento para administrar esta situação. E se é necessário pedir perdão, dá-me, ó Deus, um espírito perdoador. Ó Deus, vem e restabelece se houver relacionamentos rompidos, relacionamentos estragados por brigas e tantas confusões, mas que haja perdão na minha vida, mas que haja perdão na minha família e nós possamos perdoar e ficarmos livres do peso de não perdoar. O Salmo 32, 1-5 de Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz é o homem e a mulher cujo pecado é perdoado. Por isso vamos perdoar.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Diz o texto: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que texto difícil para ser vivido. E como o mundo seria muito melhor se nós ouvíssemos a instrução de Jesus. Perdoar o nosso próximo. E quando oramos, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que seja uma verdade na sua vida, que seja uma verdade na minha vida, e que o perdão de Deus venha a cada dia sobre a minha vida e a sua vida, mas também que o Espírito perdoador seja algo verdadeiro na minha e na sua vida. Que este novo ano de 2021 seja um ano de libertação, um ano de liberdade, de não carregar o peso da culpa, de não ser perdoado por Deus, mas também o peso de não perdoar o nosso próximo e carregarmos mágoa, dor no nosso coração. Que este poder de Deus venha sobre a sua vida, que haja esta libertação, que o perdão seja algo muito claro, algo visível na sua vida, na sua família, e possamos então, uns perdoando aos outros, sermos todos perdoados por Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de semana com a graça e a paz do nosso Deus. Vamos orar ainda agradecendo porque Deus tem perdoado as nossas dívidas. Que Ele nos capacite a perdoar aqueles que nos devem. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, este Espírito perdoador. Quebra em nós, ó Pai, todo o orgulho. Ó Deus, toda a maldade que muitas vezes está dentro do nosso coração, todo o egoísmo, todo o ego que tantas vezes está tomando conta de nós. Mas possamos, humilhados diante do Senhor, pedir o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Ajuda-nos a perdoar. Ó Deus, dá-nos este Espírito perdoador e que possamos viver esta vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa o teu filho, a tua filha, abençoa as nossas famílias e que esta semana seja uma semana de bênçãos, semana de graça do Senhor sobre nós e do nosso perdão para com aqueles que nos devem. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor, a boa mão dele esteja sobre você e toda a sua família. Fica com Deus. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.